Não podemos deixar os nossos filhos distantes de nós. Sei que muitos têm dificuldades e em detrimento da vida profissional, mas nós não podemos delegar para terceiros aquilo que compete a nós. Você que é pai, você que é mãe, eu sei muito bem, às vezes pai e mãe precisam trabalhar fora, é um turbilhão, a vida uma série de dificuldades. Mas, às vezes nós nos dispersamos nesse cuidado diário, nós temos preguiça de ensinar os filhos a palavra de Deus, de inculcar o evangelho na vida dos nossos filhos. E quando nós acordamos, os nossos filhos já estão grandes e cheios de razão. Quando muitos acordam e encontram os filhos com ideologias estranhas, acreditando em tudo, menos na palavra de Deus, a vida funciona mais ou menos assim. Os pais ficam desligados, domingo de manhã preferem ir para os parques e para o churrasco da vida e não levam os filhos para a EBD. Dentro de casa eles também não ensinam o evangelho para os filhos. E quando eles menos esperam, eles são surpreendidos com filhos com cosmovisões tão estranhas ao evangelho, tão distantes da palavra de Deus, tão diferentes do cristianismo bíblico. E os pais ficam assustados porque ele pergunta, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu criei os meus filhos na igreja. Bom, de que jeito você criou os seus filhos na igreja? Ou de que jeito você tem criado os seus filhos na igreja? Você simplesmente vai na igreja quando quer, você simplesmente não inculca o evangelho na vida deles, não se preocupa com o currículo que a igreja está passando para te ajudar, para te facilitar o ensino cristão. E você mal sabe que, embora você tenha que fazer tudo e não possa ser culpado por todos os desvios dos filhos, porque seria muita maldade minha culpar os pais por tudo, porque tem pais que ensinaram e os filhos tomaram posturas erradas. Mas, naquilo que cabe a você, naquilo que cabe a nós, faça. Porque se qualquer coisa der errado, você não pode ficar se culpando por ter sido negligente. Diante de tantos conflitos culturais que existem no espaço público, e são muitos, são tantas dúvidas. Os filhos com idade de 7, 8 anos, eles começam a trazer tantas dúvidas. As cosmovisões conflitantes dos colegas, até mesmo em escolas cristãs. Não se engane. Meu filho está na escola cristã, maravilha, estou salvo. Não se engane. Tem muitos pais que colocam os filhos em escolas cristãs porque eles gostam de ver os filhos sendo criados num ambiente mais ameno. Mas os pais não são cristãos e eles ensinam uma cosmovisão totalmente distinta para os filhos. E os seus filhos, que são criados no cristianismo, são levados para a igreja, eles se misturam com essas crianças. E se você não tiver um discernimento efetivo da sua tarefa como pai, da sua tarefa como mãe, você acaba sendo enganado, achando que pelo fato dele estar indo para a igreja ou dele estudar na escola cristã, bom, ele está indo para a igreja como? Você tem regularidade? Você é firme mesmo? Pela graça do Senhor, você tem sido responsável com a sua fé? Os conflitos culturais estão aí. Então nós precisamos ser insistentes em ensinar os nossos filhos. Ensinando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Com leituras supervisionadas. 2 de Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus.
é útil e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a palavra de Deus é suficiente para formar a cristandade na vida do seu filho, as concepções cristãs que ele precisa para enfrentar a cultura, para transformar a cultura, para entender a graça comum de Deus na cultura, de modo que ele privilegie a palavra de Deus, de modo que ele não se encante pelo mundo como se o mundo fosse o último biscoito do pacote. Ensine a palavra de Deus. Mostre para ele os pressupostos da cosmovisão cristã, criação, queda e redenção, colocadas sempre como luz sobre tudo o que há nessa vida. É importante nós ensinarmos para os nossos filhos a luz da cosmovisão cristã. É importante ensinarmos para ele que qualquer coisa na vida precisa ser analisada com base na cosmovisão cristã. Qualquer disciplina da escola, qualquer dificuldade que ele tenha com os colegas, com os primos, qualquer dúvida que eles possuam, é importante que os pais partam da cosmovisão cristã para formar as bases da teologia redentiva na vida dos filhos. Importante também você usar o credo apostólico. Importante você usar uma confissão de fé. Qual a confissão de fé da tua igreja? É Westminster, Confissão Batista de 1689. Qual é a confissão de fé? É importante que isso seja passado de alguma forma ou de outra. E a igreja precisa se preocupar com isso. Crentes sem confissão de fé são crentes relativistas. Eles dizem que não querem se prender a uma confissão de fé, mas eles se prendem a tudo que o mundo lá fora dá. O crente relativista é assim, ele diz, eu não quero seguir uma confissão de fé, isso me deixa muito engessado. Por outro lado, ele está engessado, sabe pelo quê? Ele está engessado pelo TikTok. Ele está engessado por toda a cultura que o Instagram traz para ele. Toda a carga cultural que as redes sociais trazem para ele fica engessado nisso. Não se engane, isso aí é perigoso. Traga ensinos direcionados com estímulos à fixação. Que tal ensinar para os seus filhos textos dos 5 solas? Você pegar, por exemplo, o texto que eu li, 2 Timóteo 3,16, que mostra que somente as Escrituras como base para toda a utilidade do ensino, da repreensão, da correção, da instrução na justiça. Use textos provas dentro desse processo. Tudo isso que eu falei para vocês é um processo de inculcar, que cabe aos pais. Está na hora do almoço? Que tal revisar o sermão de domingo? Pegue as lições que o pastor trouxe da perícope, do texto, da exposição bíblica, e revise com seus filhos. Pergunte para ele se ele tem dúvidas. Eu não quero perder os meus filhos por negligência. Eu sempre falo com minha esposa. Se qualquer atitude que eles tomarem lá na frente não vai ter sido por negligência minha. Tá, a salvação é um processo soberano do Deus, gracioso, sim. Mas cabe a nós cristãos evangelizar. Cabe a nós cristãos ensinar. Cabe à família inculcar. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, pai e mãe. Pedir ao Senhor que Ele te levante. E que você vença a preguiça. A preguiça que você tem de parar e fazer um culto doméstico e ensinar a palavra de Deus. Vença isso em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos levante como arautos, não só dentro da igreja, mas como arautos na nossa família, na nossa casa. Nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos erga para que a gente possa te servir nesses ambientes com intrepidez, com ousadia, com graça, principalmente com a graça do Senhor. Abençoe cada pai, cada mãe que nos assiste agora. No nome santo de Jesus é o que nós oramos. Amém e amém.
Deus te abençoe. Faça uma visita à Igreja Batista Reformada de Brasília, QS 5, Rua 100 Norte 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Eu aguardo você domingo às 19 horas. Estamos aqui em Águas Claras, tá bom? Pegue o localizador aí no Facebook ou no nosso site www.ibrb.com.br. Se inscreva também no nosso canal, nesse canal e no canal da igreja, que é o TV Reformada. Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Até a próxima semana aqui no Família Centrada no Evangelho. Tchau, tchau.